Olá, eu espero que todos estejam bem, com bastante alegria e satisfação. Nós estamos aqui mais essa semana, dando continuidade aos nossos estudos, conhecendo a filosofia espírita através do Livro dos Espíritos. Ainda na parte segunda, do mundo espírita ou mundo dos espíritos, nós estamos no capítulo 4, onde fala da pluralidade das existências, sobre o tema da reencarnação. Na questão número 169, Kardec faz uma pergunta aos espíritos que foi a seguinte: é invariável o número das encarnações para todos os espíritos? E eles respondem a seguinte resposta, né? Não. Aquele que caminha depressa, a muitas provas se forra. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. Essa foi a resposta, né, dos espíritos para Kardec. Então, veja, não tem como a gente, né, dizer a quantidade de encarnação, porque isso pode variar de espírito para espírito, dependendo, né, do aproveitamento de cada espírito. Isso não quer dizer que esse espírito seja melhor ou pior. Isso quer dizer que a encarnação, as escolhas, decisões, os caminhos tomados por cada espírito pode levar, né, a direções diferentes, mas a providência divina sempre também tem essa inteligência suprema que nos ampara para que a gente continue nascendo do progresso, né? Então, ou seja, mas nós não temos uma quantidade certa, até porque isso varia de espírito para espírito, né? A depender do aproveitamento, vamos dizer assim, de cada encarnação, do despertar que o espírito tem, né, no caminho do bem, do amor, né? Ou seja, das coisas que levam à providência divina, ou seja, a inteligência suprema que é Deus, né? Mas enfim, Miramês faz um comentário sobre essa resposta, que diz sobre o assunto variações do número de encarnações. E ele diz o seguinte: a variação de reencarnações é incontável. Não se pode dizer que cada espírito reencarna certa quantidade de vezes, ou então que os espíritos têm a mesma quantidade de reencarnações, né? Uns reencarnam menos, outros mais vezes, dependendo do aproveitamento de cada espírito. Isso, porém, não os torna diferentes na sua estrutura de valores. As diferenças se encontram no modo de ser, nas suas escolhas de vida, mas não se pode esquecer que todos são filhos de Deus, feitos pelo mesmo amor. Uma alma, por ter tido muitas encarnações a mais do que outras, não foi mais nem menos feliz na sua jornada de despertamento espiritual. Os espíritos são compensados de forma que não se compreende de pronto, porque todos os caminhos são escolas onde ensinam com muito proveito os mestres da natureza. Se referindo, né, que os caminhos de Deus ainda não nos são todos compreensíveis. Por isso que a quantidade e o despertamento, isso depende muito de cada espírito. E também temos que contar com a providência divina que nos assiste, né, durante as nossas jornadas existenciais. Tá? Não existe infelicidade eterna. A onisciência de Deus não iria deixar que alguns dos seus espíritos fossem criados com deficiências para tomar rumos diferentes do bem e do amor. As diferenças são simples traços do toque da liberdade, querendo o Senhor dotar seus filhos de mais amplitudes no campo da libertação espiritual. Recordando a fala de Jesus, podemos repetir que o céu se encontra em todo lugar. Basta querermos nele viver. O céu está dentro de nós e fora de nós, não havendo lugar determinado onde possamos comprá-lo ou vendê-lo. É conquista nossa, no qual uma grande parcela já nos foi e continuará sendo facilitada por Deus. Ou seja, né, é o estado de espírito, né? É como estamos no sentido, como estamos, né? Acho que a questão aqui este é o ponto, né? O estar bem é uma conquista que o espírito vai adquirindo conforme as suas experiências, conforme o equilíbrio emocional que nós vamos tendo nas diversas reencarnações, e com isso vamos conquistando essa paz, né? Este céu, né? Que pode estar dentro e fora, como foi dito aqui. Diz o Livro dos Espíritos que o progresso é quase infinito. Muitos ignoram essa fala, dizendo que é infinito porque a alma não pode chegar até Deus com os atributos de Deus. No entanto, quem diz isso não sabe o que significa progresso no mundo dos espíritos. Esse progresso perde seu significado vulgar e alcança outra dimensão, para que a alma se renove no crescimento de outros valores.
A razão do homem, que representa a grande conquista do espírito, se perde no crescimento da alma e se transforma, buscando outra dimensão de sensibilidade, qual o instinto animal que mudou para o raciocínio, né? Fazendo aqui uma analogia, o quão, né, existe, né, uma diferença grande quando nós começamos a ter o raciocínio, né, e passamos apenas da parte do instinto e começamos a usar a razão, né, para que possamos conduzir as nossas ações. É, pois, a lei de evolução. Quando falamos em eternidade, podemos dizer que existem muitas eternidades. O próprio amor que se conhece na Terra não é o amor verdadeiro, nem a caridade, nem o perdão. Tudo isso sofre modulações com o progresso da alma. Estamos, pois, sujeitos às mudanças eternas na nossa ascensão para Deus. Na verdade, reafirmamos, a quantidade de reencarnações varia de alma para alma, sem que seja pior do que a outra. Meditemos nisso, né? E assim termina esse comentário. Ou seja, a quantidade aqui de reencarnações, ela é variada, nós não temos um número certo. Sabemos que cada espírito aproveita melhor ou não aproveita tão melhor aquela encarnação, mas isso também não o torna pior ou melhor. É uma questão, às vezes, de momento que o espírito está vivendo, porque a providência divina nos assiste e nos ampara, né? É claro que o esforço é individual, né? A vontade de se tornar melhor, de fazer o bem, de ascender tanto nas questões intelectuais e principalmente nas questões morais, está intimamente ligado ao desejo individual de cada espírito. Mas devemos sempre lembrar que a providência divina nos assiste, né, nas nossas jornadas existenciais. Bom, Miramês traz aqui, né, uma reflexão. Primeiro que nós vivemos, nós estamos encarnados aqui no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações. Então, naturalmente, passaremos por situações, né, complicadas, difíceis, para exercitar aquilo que é necessário, que foi previamente designado em cada encarnação. Ou seja, na medida que nós evoluímos, temos condições de adentrarmos outros planetas, que não seja o planeta Terra. E também precisamos estar atentos, né, se nós estamos muito, vamos dizer assim, atrasados com relação à evolução, porque o planeta também, como qualquer matéria dentro do universo, ele se transforma e melhora. Então também o planeta Terra tende a se tornar um planeta, né, de provas e expiações, mudando para um planeta de regeneração. Com isso, habitará também espíritos de graus mais elevados. Então também temos que nos esforçar para acompanhar essas transformações, não é? Mas enfim, o aproveitamento que ele se diz aqui, ele varia de cada espírito, porque é uma questão individual, o esforço é individual, né? Então você pode de repente encarnar mais vezes ou menos vezes, de acordo com com o seu aproveitamento naquela existência. Os caminhos de Deus, o despertar espiritual, são variados à nossa compreensão. É dito aqui uma passagem, de fato, na medida que nós vamos crescendo e aprendendo e evoluindo como espíritos, começamos a ter uma dimensão maior, né, da bondade infinita que é a inteligência suprema, Deus, né? Então, ou seja, ainda existem coisas que nós não temos a capacidade de compreender, principalmente quando estamos evoluindo, né, buscando essa ascensão que nos leva à inteligência suprema, né? O céu se encontra em todo lugar, dentro ou fora, basta nele querermos estar vivendo, ou seja, o estado de espírito. Isso é muito importante, que é o despertar espiritual, né? Observar, prestar atenção nas nossas emoções, né? Nos nossos sentimentos, o que estamos emanando, o que estamos atraindo, né? A irritabilidade, a falta de paciência, a falta de perdão, né? A cólera, a raiva, são sentimentos que nós devemos evitar, e quando os estamos sentindo, devemos trabalhar isso de uma maneira que possamos digerir, que isso não mais nos atrapalhe para seguirmos adiante, porque são essas sensações que podem mudar o nosso estado, né? Como foi dito aqui. A lei de evolução espiritual passa por diferentes entendimentos na medida que o espírito ascende para Deus. Ou seja, quando estamos crescendo espiritualmente, né, seguindo no aprendizado, no despertar espiritual, novas verdades, novas transformações vão se mudando com relação ao nosso entendimento a certos assuntos. E isso, dificilmente nós conseguiríamos responder, porque cada espírito está numa categoria, e na medida que vamos avançando, novas verdades, né, vão aparecendo, e o espírito vai
absorvendo isso como verdade, então, naquele momento que está. Por isso que é importante, né, termos essa flexibilidade, né, de pensamento. Vamos evoluindo, novas verdades também podem surgir nesta categoria, né, de evolução espiritual. Aproveitemos toda e qualquer oportunidade para o nosso adiantamento moral e intelectual nas múltiplas existências que teremos. Deus nos fez, né, simples e ignorante. E na medida que nós fomos avançando, né, evoluindo nos bilhões de existências que talvez tenhamos ou teremos condições, né, de cada uma delas aproveitar essas oportunidades e trabalhando, né, os nossos defeitos, as coisas ruins que temos como espíritos que carreguemos, né, durante todas essas existências anteriores. Então devemos refletir sobre isso e nas próximas e toda e qualquer oportunidade que tenhamos, seja neste planeta ou qualquer outro planeta, acelerar o progresso das questões morais e intelectuais. Ok? Mais uma vez o tema foi sobre a pluralidade das existências e nós não temos uma quantidade. O que sabemos é o aproveitamento e a vontade de seguirmos melhorando como seres, né, e transformando, né, os nossos sentimentos ruins em sentimentos de bondade, de amor, de caridade. E na medida que nós formos avançando, novas verdades surgirão e absorveremos essas novas verdades, porque estaremos, né, na direção de Deus. E isso é o que a gente precisa ter como ponto de partida, né? Seguimos sempre aprendendo, evoluindo, melhorando como seres, que chegaremos um dia à perfeição, o estado de espírito, né? Como todos nós queremos, né, melhorarmos a nossa condição espiritual. Ok? Eu agradeço mais uma vez o tempo e até a próxima semana, se Deus quiser.